Bom, parece até mentira, né, gente? Mas hoje chegamos ao assunto de radiciação, tá? Que tem tudo a ver com o que foi as aulas passadas, que foram sobre potenciação, né? Então, acompanhando aqui rapidinho, ó. Vai ser uma aulinha rápida hoje, tranquila, na paz, né? Temos aqui o seguinte, ó. Temos aqui então, pessoal, o processo de radiciação, certo? Falaremos das raízes, ok? E é importante frisar desde o início que o nosso foco aqui hoje está sobre as raízes quadradas, tá? Sempre raiz quadrada nessa aulinha aqui, nesse primeiro momento, tá? E o que nós temos aqui é que para se compreender melhor ou se relembrar o que significa, né, uma raiz quadrada, eu trouxe aqui um desenho para gente, uma interpretação que você pode ter geometricamente falando, através de um desenho, do que seria uma raiz quadrada. Então, primeiramente, eu convido você que me assiste aí a olhar para esses três desenhos, ó, desenho número um, desenho número 2, desenho número 3. Aqui tem algumas quantidades de pontinhos, né? E eu queria que você se concentrasse no total de pontinhos em cada um dos desenhos, né? No primeiro aqui é bem fácil, eu queria que você visse ó, que aqui eu tenho um, dois, três, quatro pontinhos, ok? No segundo desenho, também não é difícil de ver, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontinhos. E no terceiro desenho, eu tenho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontinhos, certo? Bem simples. Você poderia contar assim? Ou então, alguns talvez poderiam pensar nisso, ó. Temos aqui o seguinte. Olha aqui para o primeiro desenho. Ó. Todos eles remetem a gente a alguns quadradinhos, né? É como se esses pontinhos aqui formassem o desenho de um quadradinho. Você poderia olhar para esse desenho aqui, né? E pensar no seguinte: aqui eu tenho duas fileiras de pontinhos, né? E cada uma tem dois pontinhos, né? Então eu tenho duas fileiras, ó, observem, tenho duas fileiras. Vou colocar isso aqui embaixo, ó. Tenho duas fileiras e cada uma delas tem dois pontinhos, ó. Uma, duas pontinhas em cada uma, ó. Cada uma, ó. Como é que eu ensinei a vocês sempre? Para cada, a ideia de multiplicação. Cada multiplicação. Então eu tenho duas fileiras e em cada uma delas um total de dois pontinhos. Observem que aí vem os quatro pontos, ó. 2 vezes 2, 4. Então realmente eu vi aqui no desenho e confirmei com a conta, ó. 2 vezes 2, 4, 4 pontinhos. Ok? Agora vem como a gente aprendeu a aula passada, ó, porque se você olhar aqui para esse primeiro, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a expoente 2. Vê se não é, ó. Então, 2 elevado a 2, a gente pode escrever assim, né? É 4. 4 é 2 elevado a 2, não é isso? E a partir desse desenho, ó, é, que eu montei aqui com a fileira de pontos, a gente pode dizer o quê? Que 2, atenção a isso, ó, é a raiz quadrada de 4. Porque se eu colocar duas fileirazinhas, né, com, com esses dois pontinhos em cada uma, eu vou ter essa espécie de quadradinho, né, que esse desenho lembra bem de um quadradinho, né, formado, tendo quatro pontinhos. Então, ó, 2 é a raiz quadrada. Vou colocar aqui, acho que vou descer um pouquinho minha tela. 2 é a raiz quadrada de 4, ok? Porque 2 elevado a 2, ó, quando eu olho para esse desenho, eu chego no 2 elevado a 2, 2 elevado ao expoente 2, resulta no 4, bonitão, ok? Essa é a ideia, gente. De modo semelhante, 3 é a raiz quadrada de 9. Percebem? Por quê? Porque aqui no segundo desenho eu tenho três fileiras, ok? E em cada uma delas eu tenho três pontinhos, ó. Três pontinhos aqui, três pontinhos aqui, três pontinhos aqui. Como é que fica isso em termos de conta, né? Três fileiras e em cada uma eu tenho um, dois, três pontinhos. Então, ó, três em cada uma, ó, ideia de multiplicação, 3 vezes 3, total de 9. O que significa, ó, 3 vezes 3 é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 2. Então, 3 elevado ao expoente 2 é 9. E por ter essa associação aos quadradinhos, gente, a esses desenhos aqui, é que a gente pode dizer, por exemplo, que o expoente 2 estar elevado ao expoente 2 é o mesmo que estar elevado ao quadrado, certo? Então aqui a gente tem, se lê assim, né? 2 elevado ao quadrado é 4, né? 3 elevado ao quadrado, elevado a 2,
é igual a 9, né? Por isso 3 é raiz quadrada de 9, ok? Raiz quadrada de 9 é o 3, ok? Porque 3 elevado ao quadrado, elevado a 2, resulta em 9, certo? Bonitinho, né? Então, sempre tem essa conexão. O expoente 2 é o mesmo que elevado ao quadrado, certo? 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4, 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 é 9, ok? Mesma coisa aqui para 16, gente. Acho que agora você está começando a entender qual é a lógica, né? Aqui no caso de 16, a vez tem o quê, ó? 4 fileirinhas, vê se não é. 1, 2, 3, 4, ok? 1, 2, opa, 3, 4 fileirinhas. E cada uma delas tem 1, 2, 3, 4 pontinhos, ok? Então aqui, ó, 4 fileirinhas, cada uma com 4 pontinhos, 4 vezes 4, 16, ó. Observem, 16 é 4 elevado ao expoente 2, ó, 4 vezes 4. 4 ao quadrado é 16. 16 é 4 elevado ao quadrado. Então, 4 é raiz quadrada do 16, certo? Simples assim, gente, ok? O conceito de raiz quadrada é esse. Então, de maneira geral, ó, agora já sem o auxílio de desenho, o que nós queremos quando procuramos uma raiz quadrada é saber quem é o valorzinho misterioso, ok? Algum valorzinho misterioso quando elevado ao quadrado vai resultar no valor que eu quero, certo? Esse valor misterioso vai ser a raiz quadrada do número que está aqui. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, quero saber quem é a raiz quadrada do 25. Uma coisa importante, ó, sempre que você for escrever raiz quadrada, a gente escreve assim, ó, raiz quadrada, esse é o símbolo, raiz quadrada do 4 é 2, certo? Esse é o símbolo, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada do 16 é 4, ok? Esse é o símbolo de raiz quadrada, ok? Isso aqui significa, ó, raiz quadrada de um número aí que você tiver, tá? Esse é o símbolo associado à raiz quadrada, ok? Agora, voltando para cá, gente, por exemplo, se eu perguntasse assim, qual é a raiz quadrada do 25? O que está em jogo aqui? Eu quero saber quem é o valorzinho misterioso que, quando elevado ao quadrado, resulta em 25, certo? Quem é o valor que, vezes ele mesmo, resulta em 25, certo? 2 ao quadrado era 4, por quê? 2 vezes 2 era 4. 3 elevado ao quadrado era 9, porque 3 vezes 3 é 9. 4 ao quadrado é 16, porque 4 vezes 4 é 16. Eu quero saber quem é a raiz quadrada de 25. Se você é um pouquinho mais experiente, né, você vai verificar que a raiz quadrada é, nesse caso aqui, 5, né? Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado vai resultar no tal 25. Vê se não é, ó. Faz aqui, 5 vezes 5. Tabado de 5, ó. 5 vezes 5, resposta 25, ok? Então, raiz quadrada do 25 é o nosso coleguinha 5, ó. Posso colocar assim, resposta, raiz quadrada do 25 é igual a 5. Isso aí você pode definir para todos os outros. Você pode verificar assim, ó, grosseiramente falando, seguinte, ó. Desse jeito eu posso definir quem é a raiz quadrada do 36, ok? Quem é a raiz quadrada do 36? Repare, vê se não é 6. 6 vezes 6, 36, ó. Porque 6 ao quadrado resulta em 36. Né? Que é 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada do 49. Quanto é? Raiz quadrada do 49, aqui deu 6 a resposta. A do 49 vai ser 7, percebe? Por quê? Porque 7 vezes 7, se você fizer 7 ao quadrado, que é a mesma coisa que 7 vezes 7, a resposta vai ser 49. Isso vem na tabuada do 7. E assim por diante. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 81, 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é
81. E assim por diante, ó, você pode continuar percebendo isso para números maiores. Por exemplo, vou colocar aqui um número bem grande. Sou malvado, ó. Sou malvado. Podemos pensar, por exemplo, em 11 vezes 11. Olha só, ó. Se você fizer a conta 11 vezes 11, você vai achar 121. Então, o que isso significa? Que a raiz quadrada do 121 é o 11. Por quê? Porque 11 vezes 11, que é 11 ao quadrado, resultou em 121. Então, a raiz quadrada dele vai ser 11, certo? E assim vai, gente. Você pode pensar em 12 vezes 12, 13 vezes 13, tá? Aí você vai achar uma série de resultados que nós dizemos serem, atenção, todos eles aqui são, vou chegar pro ladinho aqui, ó. Todos eles são, atenção aqui pro nomezinho, quadrados, olha que lindo, perfeitos, tá? Porque eles têm raiz quadrada inteira. Tem raiz quadrada inteirinha, sem ser número quebrado. Isso a gente amadurece melhor nas próximas aulas. Mas, por exemplo, ó, 30, 25 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada dele é 5, um número inteiro. 36 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada dele é 6. É um outro número inteiro. Todo mundo aqui que eu fiz, ó, é quadrado perfeito. 16 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada dele deu 4, que é quadrado perfeito. Raiz quadrada do 9 é 3, ó. 9 é um quadrado perfeito, porque a resposta deu inteira, ó. Deu 3. Assim por diante. Há valores, ó, que se você colocar numa calculadora, por exemplo, raiz quadrada, se você escrever aí na maquininha de calcular, raiz quadrada do 17. Você vai ver que não é um valor inteiro. Raiz quadrada do 3 não é um valor inteiro. Raiz quadrada do 2 não é um valor inteiro, certo? Esses aqui não são quadrados perfeitos. O quadrado perfeito é quem tem raiz quadrada inteira, certo? Guardem isso no coração de vocês, gente, porque agora eu vou te falar do seguinte, ó. Só enfatizando o que eu já disse, raiz quadrada de um número inteiro. Então, vocês perceberam que eu usei valores aqui, ó. Eu encontrei raiz quadrada de alguns valores lá em cima, né? Raiz quadrada do 25, a resposta foi 5, por quê? Porque 5 ao quadrado, não é isso? Foi 25, ok? Bem fácil de verificar. Raiz quadrada de 49, a gente fez, né? 49 foi 7, por quê? Porque 7 elevado a 2, 7 elevado ao quadrado. A resposta é 49, ok? Raiz quadrada de 64. A gente poderia fazer, eu até comentei, daria 8, né? Por quê? Porque 8 elevado a 2, 8 elevado ao quadrado, que é 8 vezes 8, é 64. E assim por diante, etc, né? A gente poderia ficar a tarde inteira aqui, a manhã inteira, a noite inteira fazendo. Mas uma coisa importante para vocês terem em mente é isso aqui, ó. Quero que vocês se perguntem é, qual seria a resposta disso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4. Observem, ó. Aqui, dentro da raiz quadrada, apareceu um valor que é inteiro, mas é negativo, né? Até agora eu só lidei com números positivos, ó. 49, 25, 64, certo? Agora eu estou te propondo lidar com o menos 4. Quanto vale a raiz quadrada do menos 4? Muitos podem responder, né, agora que estão iniciando o assunto dos números inteiros, responder que a resposta aqui é menos 2. Eu teria que te dizer, infelizmente ou felizmente, e a resposta está errada, tá? Não faz sentido aqui ser menos 2. Por quê, ó? Lembrando, raiz quadrada é sempre a resposta a uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é o valor que quando elevado, quem é o valor misterioso, ok? Que quando elevado ao quadrado, quando elevado ao expoente 2, portanto, né, resulte no valor que você quer, certo? E o valor que eu quero aqui, é o que está aqui dentro da raiz, né, é o menos 4, ok?
Então, quem é o valor que quando eu elevo ele a 2, quando eu multiplico por ele mesmo, a resposta é menos 4? Testando o menos 2, ó, que pode ter sido a sua hipótese inicial, né? Se eu fizer menos 2 elevado ao expoente 2, eu vou achar menos 2 vezes menos 2, certo? Ele vezes ele mesmo. E a resposta vai ser menos 4. Será que é isso? Ó? Vamos resolver aqui. Quanto seria menos 2 vezes menos 2, gente? Fazendo aqui, 2 vezes 2, 4. Notem para isso agora, ó. Menos com menos, sinais iguais, na multiplicação é positivo. Então aqui é 4, mas é 4 positivo, gente. Ou então simplesmente 4. Não deu menos 4, ó. Foi muito diferente. Então aqui, ó, o menos 2 não serve, não pode ser menos 2, como muitos talvez achariam no início, certo? A resposta aqui, gente, é que a raiz quadrada do menos 4, você pode pensar a noite inteira, você não vai encontrar entre os inteiros, ó. Esse símbolozinho aqui é indicado, ó. Ela não existe no conjunto dos números inteiros. Esse é virado como risco significa, se você quiser ser bem chique, ó, significa não existe. Não existe valor inteiro, tá? Não existe nos inteiros, não existe valor inteiro que quando elevado ao quadrado dê menos 4, tá? A rigor essa raiz existe, mas aí são tópicos bem avançados, tá? Mas o que eu quero dizer é, dentro do que você conhece, dos numerozinhos inteiros, ela não existe. Tá certo, gente? Outro exemplo aqui, ó, seria a raiz quadrada de menos 9, ó. O que eu quero que vocês guardem é que raiz quadrada de um númerozinho negativo não existe. Tá vendo? Nos inteiros, claro, nos inteiros que vocês conhecem, estão crescendo aqui comigo no canal, né? Isso daqui não existe, ok? Não existe nos inteiros. Por quê? Porque não existe valor que quando elevado ao quadrado dê menos 9. Porque, ó, menos com menos, né? Se eu pegar um valor positivo, a resposta vai ser sempre positiva, certo? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Positivo. E se eu pegar valores negativos, ó, a resposta vai ser sempre positiva. Porque menos com menos é mais. Então, não vai ter como um valor elevado ao quadrado dar negativo. Ok? Então, raiz quadrada, de modo geral, raiz quadrada de valor negativo não existe nos números inteiros, certo? Guardem isso no coraçãozinho de vocês. Então, se eu colocar assim, ó, daqui para frente, raiz quadrada de, sei lá, menos 48. Não existe. Nos inteiros ela não existe. É o que você vai responder, não existe. Raiz quadrada de menos 300. Não existe. Por quê? Porque é negativo. Raiz quadrada de número negativo não existe. Ok? E assim vai, gente. Assim por diante. Qualquer valor negativo não terá raiz quadrada nunca. Nunca terá raiz quadrada inteira. Ok, gente? Guardem isso pra vida, tá? Pra vida. Não existe número inteiro que quando elevado ao quadrado é negativo, certo? Guardem isso para sempre. Ok? Eu espero ter me feito entender. Se alguém não entendeu, deixe nos comentários, tá? Eu vou adorar cada comentário. Mas agora, gente, para concluir a aulinha de hoje, tem aqui duas observações, tá? Que é sobre algumas propriedades, ok? Para finalizar e ir para o exercício, algumas observações que são importantes. Isso aqui são duas propriedades interessantes que é importante a gente ter em mente, né? Que elas são válidas. É claro que não são as únicas, tá? Mas para o que nós queremos pelo momento, é importante ter essas duas aqui, certo? Essa aqui, ó, repare. A e B aqui, gente, representam numerozinhos quaisquer, tá? Então, se eu tiver um númerozinho A multiplicado por um númerozinho B, a resposta vai ser, né, raiz quadrada de A vezes B é raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, tá? É muito parecido com aquela propriedade que nós vimos antes, né? Das potências, lembram? Quando eu tinha A vezes B elevado a N. Nós vimos antes, né, na aula de potenciação, na aula passada, que esse expoentezinho podia fazer um chuveirão, né?
Esse expoentezinho é o expoentezinho do A elevado a N, e é o expoentezinho do B, né? B dos B elevado a N. Aqui é parecido, ó. O que eu estou querendo dizer? Se eu tiver uma raiz quadrada de uma multiplicação, eu posso escrever como sendo raiz quadrada do primeiro vezes raiz quadrada do segundo fator, certo? Que aparece ali se multiplicando. Por exemplo, ó, vamos fazer aqui um exemplozinho com números. Se você tiver assim, ó, raiz quadrada, sei lá, de 5 vezes 7, por exemplo, né? A ideia não é que você faça 5 vezes 7, né? Eu sei que vai dar 35, mas a ideia aqui é você chegar ao seguinte, ó, que pela propriedade que funciona, a gente pode fazer raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada do 7, ok? Nós podemos separar aqui, ó, em duas raízes, certo? Raiz quadrada do primeiro vezes raiz quadrada do segundo. Se eu colocar assim para você, ó, raiz quadrada de 3 vezes 11, por exemplo. Você pode escrever assim, ó, pode quebrar a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11 e assim por diante, tá? Vale isso. Essa raiz, você pode separar em duas raízes se multiplicando, ok? Grosseiramente é isso, gente. Segunda propriedade, ó, raiz quadrada de A sobre B, certo? Raiz quadrada, observem, de uma fraçãozinha, ok? Essa raiz vai ser raiz tanto do numerador, certo? Como do numerador. É a mesma ideia daquela propriedade, né? De potência de frações, tá? Por isso que tinha muita coisa a ver, ó. Porque muita coisa se mantém para as raízes, ó. Se eu tivesse assim, lembra a aula passada? Nós tínhamos assim, ó. Esse expoentezinho é o expoentezinho do A e é o expoentezinho do B, certo? Aí fica A elevado a N sobre B elevado a N. Aqui é a mesma ideia, só com a ideia de raiz quadrada. Por exemplo, ó. Se eu colocasse assim para vocês. Raiz quadrada, vamos supor, por exemplo aqui, tá? Deixa eu manter a cor azul, raiz quadrada de 5 sobre 7, vai. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 7. A raiz quadrada vai tanto para o numerador como para o denominador da fração, certo? Raiz quadrada, aqui, vamos manter os mesmos numerizinhos, né? Aliás, aqui vou mudar, 3 sobre 2, por exemplo. Aqui vai ser raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2, certo? Então a raiz é a raiz tanto do númerozinho de cima como do númerozinho de baixo da fração, certo? Grosseiramente é isso, ok? E nós temos aqui então o suficiente por enquanto, tá? Das raízes para fazer alguns exercícios. Por exemplo, ó, simplesmente calcular algumas raízes quadradas. Começa com esse aqui, ó, raiz quadrada de 0, para praticar, ó. Como é que é a ideia? Raiz quadrada é sempre a resposta a uma pergunta. Quem é o valorzinho que, quando elevado ao quadrado, certo? Quando eu faço ele, portanto, né? Vezes ele mesmo, eu vou encontrar o valorzinho que eu quero, que no caso aqui é zero. Então não é difícil ver que esse valor procurado é o zero, né? Porque 0 elevado a 2 é o mesmo que 0 vezes 0, que é zero, ok? Então raiz quadrada de zero é zero. Certo? Raiz quadrada de 169. O que nós temos aqui, ó? É o númerozinho maior. Qual é a ideia aqui? É claro que, conforme você vai amadurecendo e vendo as próximas aulas, que virão no longo prazo, né? Existem técnicas melhores de você extrair raiz quadrada. Mas você pode ir analisando assim, ó. Por exemplo, você e eu sabemos que 10 vezes 10 é 100. Não é isso? Você e eu sabemos que 11 vezes 11, vimos hoje isso, né? 11 vezes 11 é 121. Você e eu sabemos que 12 vezes 12, se você fizer a conta, é 144. Então você pode ir testando, aí chegar que 13 vezes 13, se você resolver com calma, é 169. Ok? Então são valores
que você memoriza, né? De tanto você usar nos problemas. Como você vai resolvendo problemas, né? Isso vai sendo recorrente. A raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 121, certo? Isso vai aparecendo e você vai decorando, né? Que a raiz quadrada de cada um aqui é 13, é 12, é 11, certo? Essa é a ideia. Então aqui a gente vê, né, que a raiz quadrada de 169 é 13, não é isso? Que é o valorzinho que quando elevado ao quadrado, quando eu faço ele vezes ele mesmo, resulta em 169. Esse valor, ó, a gente viu aqui, é o 13. 13 vezes 13 é 169. Ok, gente? Aqui, ó, raiz quadrada de 256. Qual é a ideia? É você fazer, ó. Eu sei, por exemplo, que se eu fizer 14 vezes 14, eu vou encontrar 196. Pode fazer aí. 15 vezes 15 é 225. Pode fazer aí. 16 vezes 16 é 256. E aqui eu cheguei no que eu queria, ó. 16 vezes 16 é 256. Então, raiz quadrada do 256, ó, quem é o valorzinho que quando elevado ao quadrado, quando eu faço ele vezes ele mesmo, resulta em 256. Resposta é 16. Então, aqui é bonitinho, 16. Aqui, ó, mais um dificílimo. Mais um muito difícil. Raiz quadrada de 1. Quanto será a raiz quadrada de 1? Quem é o valor que quando eu elevo ao quadrado, quando eu faço ele vezes ele mesmo, resulta em 1, gente? Não é difícil ver que é o próprio 1, né? Quando eu faço 1 vezes 1, encontro 1, ó. 1 vezes 1, 1. Então, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Ok? Bem simples, né? Aqui, ó, uma fração aqui para quebrar a rotina. Raiz quadrada de 196 sobre 225. Olha que interessante. Segunda propriedade que a gente viu, ó, a gente pode quebrar assim. Raiz quadrada do que está em cima sobre raiz quadrada do que está embaixo, né? 225. Agora sim, ó. Eu sei que a raiz quadrada de 196 é 14. Está aqui destacado, ó. 14 vezes 14 é 196. Então aqui é 14. E a do 15 também foi dada aqui de bandeja, né? A gente sabe aqui que é 15. 15 vezes 15 é 225. Então aqui a gente vai ter 14 sobre 15. Ok? Essa é a fração que é a resposta. A raiz quadrada dessa fração é essa aqui, 14 sobre 15. Ok? Agora aqui, ó. Esse último aqui, seguindo a mesma lógica, vai ser raiz quadrada de 289 sobre raiz quadrada de 324. Ok? Se a gente fizer aqui juntinho, quanto é a raiz quadrada de 289? Vamos pensar aqui, ó. Já fizemos até os 16 vezes 16, né? Faça agora comigo 17 vezes 17. Eu vou dar um tempinho aqui para você fazer, vai. 17 vezes 17, faz aí. Espero que você tenha encontrado como resposta 289, ó. Então, a raiz quadrada de 289, ó, é 17, ó. 17 elevado a 2 resulta em 289. Então, aqui a resposta é 17, ok? E aqui, 324. Curiosamente, peço até que intencional, né? É o próximo. 18 vezes 18, ó, pode fazer aí. 18 vezes 18 vai dar 324. Ok? Então, isso aqui é 18. 17 sobre 18 é 324. Ok? Então, essa é a fração. Raiz quadrada de 289 sobre 324 é 17 sobre 18. Ok, gente? Simples, né? Espero que sim. Vamos brincar aqui agora, ó, com a segunda e última questão, que é resolver essa expressãozinha numérica. Observe aqui que nós temos elementos novos, né? Conhecemos nesse módulo as raízes, ok? Tem uma raiz quadradinha aqui, raiz quadrada de 49. E nós temos também uma potência, ok? Então, raízes e potências, ó, é isso que você tem que guardar. Potência está ligada à multiplicação, né? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. E raiz também está ligada à ideia de multiplicação, né? Então, elas têm prioridade. Você começa resolvendo potências e raízes, certo?
e depois parte para as multiplicações, divisões, soma ou subtrações que tiver, ok? Então, a gente vai começar aqui, ó, fazendo o seguinte, 42 vezes. Temos aqui um colchete para resolver, né? Então, ele tem prioridade. E dentro dele, a gente tem 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que é 4, ok? 4 vezes 25, atenção, menos 4 vezes a raiz quadrada de 49. Quem é o valorzinho que, quando elevado a 2, quando eu faço ele vezes ele mesmo, resulta em 49, gente? A resposta é 7, né? 7 vezes 7, atenção, é 49, né? Então, aqui, ó, é o 7 que vai entrar. 7 vezes 7, 49. Então, aqui, ó, é um 7 bonitão. Aqui eu vou ter 4 vezes 7. Menos 1. Vou manter essa corzinha mesmo, eu gostei. Dividido por 63. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, notem. Temos que terminar os colchetes. Não é isso? Aqui fecha parênteses. Fecha parênteses? Ah, sim. Fecha aqui no 7, né? Depois do 49 aqui tem parênteses. Isso. Então agora a gente tem o seguinte para resolver. 42 vezes o quê? 4 vezes esse parêntese, ó. Quanto vai dar aqui nesse parênteses? Observem aqui. 25 menos 4 vezes 7. Temos uma subtração e uma multiplicação, né? Tem prioridade a multiplicação. 4 vezes 7 é 28. Então, 25 menos 28 é o que nós temos aqui. Menos 1 dividido por 63. Ok? Agora aqui a gente vai ter 42 vezes. Vamos lá, ó. 25 menos 28, né? 4 vezes. 25 menos 28, devo 28 e pago 25 e ainda devo 3. Então, ó, menos 4 vezes menos 3, menos 1, dividido por 63. Agora, gente, tudo isso aqui tá ficando bonitinho, mas tem que resolver o que está aqui no colchetes, ó. 4 vezes menos 3, menos 1. Vou começar pela multiplicação, né? Sempre. Então, 4 vezes menos 3, isso vai dar 4 vezes 3, 12. Aqui é como se fosse 4 positivo, né? Sinais diferentes, negativo. Então, aqui é menos 12, ok? 42 vezes menos 12, menos 1, dividido por 63. Isso. Devo 12 e devo 1, gente. Isso é fácil. Eu devo 13, né? Aqui a gente tem 42 vezes menos 13, dividido por 63. Agora, gente, temos uma multiplicação e uma divisão. A gente vai resolvendo na ordem que aparece, né? Elas têm a mesma prioridade. Então, você pode resolver como você quiser. Aqui eu acho conveniente fazer 42 vezes menos 13 primeiro, né? Então, resolvendo aqui, gente, 42 vezes menos 13, você vai achar vezes 10, 420, vezes 3, você vai achar 6, 126, então 420 com 126, isso vai dar 546. Quem pode fazer isso, você vai achar então 546, mas notem, ó, aqui é positivo, com negativo, sinais diferentes é negativo. Então aqui, ó, menos 546, dividido por 63, ok? Agora, gente, aqui a gente vai resolver isso aqui. Temos que dividir bonitinho, né? Dividir por 500, dividir por 63. Pois é que a gente vai achar aqui, ó. Vamos arrumar aqui bonitinha a conta. Não é vergonha, ó. Temos tempo, temos a noite inteira. Vamos lá, ó. 54 não dá, 546 vai ter que ser. Nós fizermos aqui, ó, 63 vezes 8, a gente vai achar 3 vezes 8, 24. 6 vezes 8, 48, com 2,50. 504. Então aqui, ó, 63 vezes 8, 504. Para 546, falta 42. A gente pode, ó, vai iniciar a parte quebrada. O que eu faço? Bota a vírgula, acrescento o zerinho aqui, 420. Então aqui a gente vai ter 420. Quem é o mais próximo aqui? Deixa eu ver. 63 vezes 7. Vamos tentar. 3 vezes 7, 21.
6 vezes 7, 42, com 2, 44. Ok, 441, passou um pouco, então é vezes 6. Não é isso? 3 vezes 6, 18. 36, 37. Então é isso aí. Vezes 6. E agora aqui a gente vai ter para 420, só falta 88, 98, 408, 18. Faltam 42. E por aí vai, né, gente? A gente vai continuando aqui. Vale aproximadamente, ó, bota mais um zerinho aqui, seria 6 de novo. Resta 42 e assim por diante, né? A gente pode parar aqui se quiser. Então, aproximadamente 8,66. Ok? É a resposta dessa expressãozinha, tá? Isso aqui tudo, pegando a cor verde, vale aproximadamente 8,66. É bom que ele para pra gente ver, né? O que a gente pode fazer caso dê resposta quebrada, né? Nós já aproximamos um pouquinho e colocamos a resposta ali, beleza? Bom, como eu disse, a aula de hoje vai ser mais tranquilinha, né? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, continue acompanhando aqui, tá? Se inscrevam no canal, clique em gostei, tá? Compartilhem. E na próxima aula a gente vai ter só exercícios, tá? Só resolução de exercícios sobre potências e raízes quadradas, ok? Um grande abraço, até mais, gente!